O CSHG Renda Urbana é um gigante dos FIIs de tijolos e tem aí uma estratégia que sempre agradou os cotistas, só que estamos aí em um ciclo de aperto que já vem se estendendo aí há algum tempo e sufocando o varejo e até o setor de educação privada, que são os que sentem primeiro os efeitos de perda de renda da população. E são os setores que os ativos do fundo têm exposição, mas o fato é que ter imóveis físicos e ter vacância baixa, tá? Numa estratégia que eu vou falar mais para frente, que deixa muitos investidores seguros de investir no fundo e até mesmo a mídia financeira dizendo que o HGRU é o fundo mais recomendado do setor, mas a realidade pode não ser tão otimista assim quanto estou vendendo por aí. Por isso, esse vídeo é muito importante até para quem não tem o HGRU 11 na carteira, pelos insights que eu vou passar aqui. E eu já vou adiantando também que o fundo tem uma ótima gestão e uma estratégia que realmente gera valor ao cotista, mas fica até o final e se liga nos detalhes, para, no final, deixar aí a sua opinião. E já se inscreva, ativa o sino de notificações, lembrando que a comunidade fechada, tá? Os membros vão ter aí mais conteúdos sugestivos e lá eu tenho mais liberdade para poder falar e também a gente ficar mais próximo. Além das oportunidades, mercado e economia que ficam mais como foco lá, para poder a gente procurar sempre estar ali um passo à frente no mercado. Eu vou detalhar antes de tudo a estratégia do fundo para que depois os dados se tornem mais fáceis, tá? Para ter uma compreensão melhor. O fundo ele investe em imóveis institucionais e comerciais. Ele comprou muito imóvel assim desde 2018. Tinha sempre ali uma notícia de aquisição e não eram poucas. Quem é cotista aí sabe muito bem disso. Tanto é que ele é um gigante que tem aí 1,2 bi de patrimônio líquido, que não costuma oscilar tanto. Tem uma parte exposta ao setor de educação, tá? Uma estratégia que sempre foi comprar um imóvel, ter ali um rendimento, até aparecer uma oferta de compra, ele acaba fazendo sempre ali essa movimentação. Vender, fazer caixa, distribuir e depois ele volta a fazer aquisição de novo. E assim se encaminha as movimentações, tá? E por isso, sempre tem aí um aumento de rendimento por conta da venda de ativos no mês subsequente. E isso tem sido feito com mais intensidade agora. Lembrando que o fundo estava ali pagando 68, 70 centavos, 72, 76 centavos por cota em 2021 e até o começo de 2022, tá? E desde a metade do ano passado, ele vinha mantendo ali os rendimentos de 82 centavos com os aumentos aí pela venda dos ativos, tá? Como aconteceu em junho, dezembro e agora no começo desse ano, mais venda de ativo e aí um aumento de rendimento que repercutiu de maneira bem positiva, tá? No mercado. É sempre bom aí ter um pouco de cautela e olhar para dentro, tá? Antes mesmo de se animar por conta de uma notícia, principalmente porque muita gente investe no calor do momento e depois se arrepende por não conhecer bem os prós e contras ou não entender bem ali a estratégia depois, com o decorrer do tempo, segurando a cota. Mas enfim, deixa eu te mostrar aqui primeiro as movimentações mais recentes, tá? E depois a gente vai olhar a tabela de vendas de ativos para ver como é que funcionou isso aí recentemente. A gestão ela fala sobre o impacto das vendas na receita do fundo, o aumento de proventos referente ao mês de fevereiro, reforça sobre as vendas, como eu estava especificando antes, tá? Sobre a estratégia do fundo. Basicamente, o fundo, ao invés de ficar inerte nesse ciclo econômico de aperto, ele vai reciclando a carteira e dando aí um ganho intrínseco do valor do portfólio ao cotista. E também todas as vendas tiveram aí um valor maior do que o valor de mercado dos ativos. E como você pode ver, foram muitos imóveis vendidos, todos locados pela Americanas. Achei uma estratégia aí bem inteligente, tá? Observando que as varejistas estão apanhando muito, né? A vacância, dependendo do desenrolar dessa novela chamada inflação, pode crescer muito mais aí a vacância. E já entrando nesse assunto aí, a vacância ela se manteve em 1% desde o relatório anterior, um sinal de que o fundo ele tem aí bons locatários e uma estratégia muito boa. Antes de mostrar aqui a exposição dos ativos, como você pode ver aí, é uma lista enorme de imóveis, tá? Com 100% de participação. Grande parte é varejo vestuário na carteira. Depois vem aí varejo alimentício, institucionais. E sim, não é muito bom o fundo ter tanto ativo exposto ao setor que vem sofrendo muito aí, tá? Bons exemplos aí como a C&A, Marisa, Americanas. Só que a gente só pode ter uma ideia, tá, dessa concentração quando olha a relação com a porcentagem de receita. E nessa questão, como você pode ver aí,
não é um perigo de exposição na receita, apesar da quantidade de ativos que ele tem, porque o que vale mesmo é o metro quadrado. A maior concentração é no varejo alimentício, com o Carrefour, tá, com 39,4% em exposição por locatário e de receita 46,2%. Em varejo vestuário, que é 18,3%, e a mesma porcentagem tá, de exposição na receita, DMA 5,7%, e no setor educacional tem 2 grandes players aí no setor, ambos listados em bolsa, a companhia Anima Educação e a holding Edux, né, com uma exposição de receita de 32,4%, o que eu achei muito bom, e os outros aí uma concentração de 9%. A maioria desses contratos aí são atípicos, o que dá uma melhor variável risco-retorno nesses setores. Como você pode ver, 99% dos contratos têm vencimento para depois de 2026 e grande parte do revisional contratual também. Uma coisa muito importante que meio que ficou desapercebida, tá? Eu acho que o mercado meio que ignorou, tá? Mas enfim, é a alavancagem do fundo e a queima de caixa, que inclusive ela veio atrapalhando bastante aí a melhora da performance nos rendimentos. Quando a gente vai olhar aí o gráfico de amortizações em relação ao resultado médio do fundo, com o decorrer aí do pagamento dos CRIs, até o término total, tá? Que por enquanto vai até 2033, observa aí um crescimento de queima de caixa futura que a própria gestão reforça que poderia usar 5% do limite de caixa para as amortizações de dívida, mas sem ter tanto impacto assim nas distribuições de rendimentos, que eu acharia muito difícil. E claro, tá num cenário ruim, o fundo não precisaria distribuir aos cotistas pela regulação. Isso ajudaria até na segurança do próprio fundo. Até então, nenhuma novidade, porque nos relatórios anteriores já tinha essa alavancagem aí, essa observação inclusive. E o fundo, ele sempre está tendo aí caixa pelas vendas desses imóveis, tá? E consegue manter um nível bacana de aquisições para poder manter essa variável aí bem equilibrada. Além, lógico, das receitas vindas dos aluguéis ser muito boa. A alavancagem financeira do HGRU, ela tem uma proporção aí de 4,1% do patrimônio líquido, que agora em 2023 vai estar aí no patamar mais alto em relação ao patrimônio, que não é uma porcentagem tão alarmante assim, o que é muito bom, mas não significa que o fundo está totalmente blindado, mesmo que tenha aí uma estratégia de movimentações constantes e muitos ativos. Algumas negociações que já vêm sendo feitas aí especificadas, e eu sempre resumo aqui para não me estender tanto e tornar o conteúdo tão chato, tá? Inclusive, o conteúdo sempre está bem mastigado. Inclusive, se não se inscreveu ainda, tá? Já mete o dedão no like aí também. Lembrando que tem muita coisa bacana, tá? Na comunidade fechada, então seja membro para poder a gente ficar mais próximo. Mas, voltando ao assunto, o fato é que todos os locatários estão em setores cíclicos, né, em um momento de incertezas econômicas e levando em conta apenas o cenário nacional. E sim, está tudo certo com o fundo, né? Os dividendos eles podem estar aumentando, dado essa reciclagem, o processo de desinvestimento, como você preferir falar, que a gestão ela tem feito aí no portfólio, mas a estratégia ainda é focada no varejo e institucionais. Nesse caso, ensino, o que é um problema para o momento estendido aí de juros altos na economia. O fundo ele tem uma ótima gestão, o CSHG aqui no Brasil ele é conhecido pelos nomes de peso, tá? Nas gestões dos fundos, nunca teve aí complicações, tá? O problema são os setores que o fundo está exposto. Nesse momento agora, o varejo alimentício ele também tem aí uma perda de imagens, tanto ele quanto de vestuário. Também são setores que precisam ter aí uma alavancagem natural por conta das operações e modelo de negócio, lógico. Por isso eu diria, para quem é cotista, acender aí um sinal aí de alerta, mesmo que ele esteja descontado, até porque ele tem aí um valor patrimonial por cota de R$ 122,78. As vendas de ativos, consequentemente, as distribuições, tá, de parte desses volumes que acabam diminuindo o PL, né, essas vendas aí, mas do outro lado, o processo de alavancagem ele acaba aumentando com o médio prazo. E esse processo aí de desinvestimento é extremamente saudável, levando em consideração o momento que a gente está vivendo. Para quem não é cotista, ainda, o HGRU ele tem aí uma taxa de ADM de 0,7% ao ano sobre o valor de mercado de negociação da bolsa, tá?
A taxa de performance é de 20% sobre o QCD 5,5% ao ano da cota em relação à integralização da atualizada do IPCA. Olha, eu venho falando já há algum tempo aqui sobre os efeitos da crise nos investimentos e na economia real, também das janelas de oportunidade e o cuidado também principalmente. E a questão da recessão aqui no Brasil já voltou a ser discutida. É algo muito, mas muito provável, dados os movimentos políticos, dessa volta incrível aí de crédito subsidiado através do BNDES, o que vira, lógico, um cabo de guerra entre o governo e o Banco Central. Um tenta apertar e controlar o ambiente inflacionário, enquanto o outro acaba gerando mais liquidez no mercado. Algo feito até nos Estados Unidos, e o Powell, até pressionado, né, quando foi discursar recentemente na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos e um dia antes de discursar no Senado. Teve essa queda aí do Silicon Valley, que pode aumentar ainda mais a crise, tá? Principalmente no setor bancário. Inclusive na comunidade fechada de membros eu falei sobre isso e algumas outras coisas importantes, tá? Para poder a gente estar sempre um passo à frente no mercado. Não esquece de deixar a sua opinião, porque esse é um daqueles vídeos de alerta, mas para que você também possa conhecer melhor o fundo com muitos insights, tá? E de uma maneira bem mastigada. Porém, nem tudo são rosas no mercado financeiro, tá? Quando todo mundo está correndo por um lado só, é bom sempre buscar mais informações e ficar, de olho. Na descrição e no primeiro comentário eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganho de prejuízos. Tudo fica bem detalhado de maneira profissional e assim como me ajuda, eu tenho certeza que vai te ajudar também. E falando nisso, declaração de imposto de renda fica muito mais fácil exatamente por essa organização que você vai ter. E para quem paga DARF, faz negociação diária, faz trade, compra, vende ali, fica naquela movimentação diária, tem que pagar DARF, tá? Então é uma coisa para ficar de olho aí, mesmo que você tenha contador. Se inscreva, deixa o likezão aí como apoio. Valeu, um grande abraço e até a próxima.